O próprio Marcos Braz falou como se fosse uma proposta irrecusável. Ali, depois do clássico contra o Botafogo, ele falou: já está tudo bem encaminhado, porque é uma proposta irrecusável para o Flamengo. O verdadeiro mago falou para falar de Corinthians. A live do Corinthians está toda sexta-feira, aqui também no UOL, com um grande elenco sempre, 5 da tarde também, sexta-feira. Então, já fazendo o jabá aí para os meus amigos setoristas do Corinthians. A gente está se encaminhando aqui para a reta final. Hoje saíram os horários da Libertadores. Vai ser animado as quartas de final no Rio de Janeiro, na semana do dia 17 a 19, né? O Flamengo joga na quinta-feira, dia 19, às 7 da noite. O pior horário do mundo para o trabalhador que quer chegar no jogo, né? E aí, na quarta, tem Fluminense às 7 e Botafogo às 9h30. Então, vai animar. E na quinta-feira ainda tem Rock in Rio, ou seja, segurança do Rio de Janeiro, vai ter trabalho. Eu fiquei curioso para saber se a PM aprovou isso aí, né? Esses jogos, 2 jogos de quarta-feira aí, com 2 torcidas organizadas complicadas, né? Que são as do Atlético. Complicadas, assim, no sentido que são torcidas que são grandes e tem alguns cenários de conflito, né? Com algumas do Rio de Janeiro aqui, que é só uma loucura lá em Independente, e 2 jogos jogos, em geral, a PM não aprova 2 jogos dos times do Rio no mesmo dia, né? Clássicos no mesmo dia. Mas falando do Flamengo especificamente, mais uma vez o Flamengo vai jogar na quinta-feira. Qual é o efeito disso? Para a Libertadores é bom, porque você tem mais tempo de descanso, porque vem lá do domingo e dá 3 dias de descanso. Para o brasileiro é ruim, porque você já chega no fim de semana, como aconteceu agora. Teve que botar domingo, 8 horas da noite. Foi o pior público do Flamengo em 1 ano e meio no Maracanã, porque estava chovendo, 8 horas da noite, num cenário ali de pós-jogo de Libertadores, né? Então atrapalha o público e atrapalha o cansaço. Mas para Libertadores é bom, porque passa 3 dias descansando e chega... Eu não sei se e chega mais descansado ali para esse jogo de quinta-feira. Então vai ter de novo esse efeito que aconteceu. Talvez o Flamengo só tenha conseguido jogar minimamente um pouco mais físico lá na Bolívia, porque teve 3 dias de descanso, né? Porque olha como alguns jogadores chegaram lá no fim do jogo. O Gerson tá totalmente quebrado, né? Até achei que o Gerson conseguiu correr bastante ontem no domingo, depois do jeito que ele acabou o jogo na quinta-feira anterior. Mas vai ter esse efeito, brasileiro prejudicado e Libertadores ajudada, digamos assim, por essa tabela de quinta-feira. Rodrigo, se depois do Carioca... se depois do Carioca tinha aquele debate de prioridades, né? Talvez o calendário esteja obrigando o Flamengo a ter alguma prioridade. E aí foi o que você falou, é bom para a Copa, o descanso, mas realmente o brasileiro, por tabela, vai acabar prejudicado. Não vi quais jogos que estão ali na tabela do brasileiro no meio desses 2. Eu vou te contar agora. O Flamengo encara o Bahia, né, nessa quarta-feira pela Copa do Brasil, depois tem o Corinthians no domingo e o Bahia no jogo de volta já na quinta-feira, dia 12. E aí depois tem clássico com o Vasco, no fim de semana ali do dia 15, não está definido. O jogo de ida contra o Peñarol na quinta-feira, dia 19. Joga contra o Grêmio, fora de casa, no fim de semana 21 ou 22. E depois pega o Peñarol no dia 26. Depois do Peñarol recebe o Atlético Paranaense em casa no dia 29, no fim de semana, né? Do dia 29, por ali. Ou seja, não é uma sequência fácil. Bahia, Corinthians, Vasco, Peñarol, Grêmio e Atlético Paranaense. Não é simples e talvez o Tite tenha que fazer uma escolha. De novo, né? A gente vai de novo entrar nesse mesmo debate. Será que o Tite vai ter que fazer uma escolha ou ele vai com o que tiver pela frente? Agora tem contratações, agora ele vai ter um elenco um pouco mais robusto. Vai continuar? Então, a gente não sabe, né? Vamos ver como é que o Flamengo vai se comportar. Especialmente, lembrando que o Pedro e o Gerson, convocados, esse segundo jogo contra o Bahia, eles podem jogar 48 horas antes do jogo do segundo jogo contra o Bahia pela seleção. É verdade. Ainda tem esse outro fator, né? Para esse jogo de quarta-feira, o Flamengo não vai ter o Pedro, também. Provavelmente. De La Cruz também vai para a seleção. A Arrascaeta tá ainda fazendo tratamento com a fisioterapia na piscina, então provavelmente nem vai também para a data FIFA. Muito difícil que ele volte agora, né? Talvez só depois aí para o jogo de volta da Copa do Brasil, dependendo da evolução dele. O Gabigol também mais um pouco de tempo, né? O Pedro, que tinha um quadro um pouco mais tranquilo, entre aspas, mas também não está à disposição para esse jogo de ida da Copa do Brasil.
O De La Cruz muito provavelmente está de volta, né? O Kleber Xavier já tinha falado disso ontem, e aí também confirmei agora que ele tem grande chance de jogar na quarta-feira. O Fabrício Bruno Varela e o Ayrton Lucas estão descansados, até entraram ali no segundo tempo, né? Mas estão descansados aí desse jogo. O Carlinhos não pode jogar porque não pode ser inscrito, né? Já jogou pela Copa do Brasil. E o Alan está suspenso, para a alegria de muitos, que eu já estava vendo ali o pessoal criticando o Alan. Rodrigo, qual a formação ideal que você acredita para esse time do Flamengo nesse difícil jogo contra o Bahia, né? Que vai ser sempre um jogo difícil contra o Bahia. Eu acho que, olhando inclusive o que ele fez na Bolívia, né? Apesar de ser uns jogos de característica diferente, mas jogo fora, eu acho que talvez vá para o meio de campo mais composto, que significaria, de repente, usar o Léo Ortiz como volante junto com o Pulgar e mais bom, ele tem o De La Cruz de volta e aí, de repente, o Gerson na ponta. Mas como agora ele tem o Michael, pode ser que ele mantenha ali a estrutura com o Michael, Luiz Araújo, De La Cruz e aí sim ter o Gerson e não o Léo Ortiz. Eu falei aqui, eu esqueci que ele já tinha um ponto esquerda, né, o Michael. Ele já tendo todo mundo, pode ser que ele mantenha a escalação que teve nesse último jogo com a entrada do De La Cruz no lugar do Alan e com a entrada do Ayrton Lucas na lateral esquerda e o Léo Pereira voltando para a zaga. E aí eu acho que ele vai voltar com o Fabrício Bruno, porque ele é conservador e ele gosta da zaga, que é a zaga que ele mais utilizou, que é o Fabrício Bruno e o Léo Pereira nesses momentos mais agudos. É o que eu acho que ele vai fazer. Eu concordo com o Renato de que acharia uma vaguinha ali para o Léo Ortiz nesse meio aí. Fosse como zagueiro, e porque isso é uma coisa que também que a gente tem que observar. O Léo Ortiz já deu uma declaração de que, como volante, ele se sente muito sacrificado fisicamente. Ele não aguenta jogar nesse ritmo de volante todas as vezes, assim, na sequência, né? Mas eu encontraria ali uma vaguinha para o Léo Ortiz, porque ajudaria nessa saída de bola. Lembrando, o Bahia é um time de muito toque de bola, com aquele meio de campo Everton Ribeiro, Cauli, Caio Alexandre, Jean Lucas e tal. Quando veio no Maracanã, perdeu o jogo do Flamengo, mas teve mais posse de bola que o Flamengo. Então, é esse tipo de jogo que o Flamengo vai ter que estar preparado para enfrentar, tentar um enfrentamento maior ali no meio de campo e bom toque de bola no meio de campo. Então, por isso, ele poderia optar por um meio de campo mais composto. Mas eu acho que como ele tem os 2 pontos e ele gosta do esquema dele, o Gerson, aliás, às vezes jogando como ponto, o Luiz Araújo como meia, às vezes trocando de posição, capaz de ele manter essa estrutura. O Bahia que está dando trabalho para todo mundo, eu diria, né, Alexandre? Deu trabalho para o Flamengo aqui, está ali em 6º lugar na tabela, tentando entrar no G4 também. É um time bem complicado. O Rogério Ceni conhece bastante o Flamengo também já conhece bastante o Bahia. Eliminou o Botafogo na Copa do Brasil, importante sempre lembrar. Enfim, é um confronto difícil para o Flamengo, né, pela frente. Não, sempre é. Acho que além do desempenho do brasileiro, tem essa questão de serem times que se conhecem. Concordo um pouco com o Rodrigo. Acho que talvez o Tite poderia apostar em um volume maior ali de jogadores no meio de campo e aí talvez abrir mão de um dos pontas, né? E aí você acharia essa vaga do Léo Ortiz, mas só o Tite poderia responder essa questão, mas acho que é aquele tipo de jogo... Eu não acredito que ele vai fazer isso, hein? Tô fazendo uma observação, porque o costume dele é manter o negócio. Eu falei que acharia que seria uma opção. Não. Sim, mas acho que realmente... Eu acho que é o jogo que, se voltar para o Rio com um empate, não é algo para ser lamentado, porque realmente o Bahia tem dado trabalho, então decidir em casa, o Marcos Braz falou isso pós-sorteio, né? Decidir em casa com a força da torcida, então acho que vir com um empate de lá não é mau resultado, até diante dos desfalques, diante de todo o cansaço, diante de todo o cenário. O Léo Ortiz, que nos primeiros jogos dele como volante, ele saiu exausto em todos. Ele até, depois de um tempo, acho que melhorou um pouco, né? Se acostumou um pouco mais ali com a posição. Não é uma posição que ele quer virar fixo, ele falou isso já publicamente. A gente também já tinha ouvido antes dele falar isso. Não quer ser fixo como volante, mas prefere, né, ser zagueiro, que é a posição dele de origem. Mas também é aquele negócio, né? Se precisar colocar, ele vai preferir o quê? Ficar no banco ou entrar no campo. Então,